Bom, ontem o Corinthians marcou 2 vezes, minha gente. Vamos começar falando do Corinthians, o Timão venceu. Joguinho feio, hein? 2-0, mas o time foi lá cavalo paraguaio, né? Começou bem, na hora de passar ali no... Não sei como é que chama. Nacional, você diz, né? O Nacional. Na hora de passar ali foi realmente... Passar ali você quer dizer Carlos Miguel, né? Porque as defesas que o cara fez, impressionante de novo. O Corinthians teve uma bola na trave, uns 3 milagres do Carlos Miguel no segundo tempo de novo. Ele foi muito importante, mas assim, não dá pro Nacional se transformar numa seleção uruguaia, numa seleção argentina, que parecia, contra um Corinthians, porque era o lanterna do Campeonato Paraguaio, um time horrível que não ganhava há muito tempo, lanterna também na Copa Sul-Americana. O Corinthians não podia passar esse sufoco, esse aperto, e aí conseguiu, no lance de inspiração de Ángel Romero, num cruzamento perfeito para Yuri Alberto. O Corinthians acha esse golzinho, e no final o gol do Mateuzinho, que já colocou números finais da partida, bonito gol, mas que também já não... Primeiro dele. Fez uma tabelinha ali, né, com o Hugo, que acho que fez a troca com ele ali. O Hugo deu uma melhorada, não deu a impressão minha? Ele é meio budum, né, mas de vez em quando ele melhora. Ele deu uma melhorada, ele tá perdendo a vergonha, eu acho. Ele é um cara forte, ele é alto, então tem algumas características boas pra posição, pra lateral esquerdo defensivo, né, que ele é, mas com bola no pé também tá melhorando. Então, bom sinal pro corintiano que se preocupa muito com a lateral esquerda. O Palácio segue machucado, então que bom que o Hugo tá jogando de forma regular. Mas, cara, o Corinthians jogou muito mal, criou muito pouco. O Timão não assustou. O Antony Silva não fez uma defesa, até uma cabeçada do Romero lá que ele salva no final do primeiro tempo. Então, de fato, o Corinthians apresentou pouquíssimo e o resultado é muito bom, né? Porque a gente tem agora essa tranquilidade. O Corinthians tem uma tranquilidade no grupo, já que o Liverpool venceu o Argentino Júnior. Então o Corinthians tem 2 jogos em casa agora para definir a classificação. Então, o Tonhão falou que não importa, né? Assim, não vai jogar bem sempre, mas tem que ganhar. Eu tô com o Tonhão. Eu também. E a informação do João Paulo Capelani? E a partir de agora ele né? depende dele. A partir de agora depende do Corinthians se classificar para a Sul-Americana. Tivesse empatado, ia brincar com combinação, mas o importante é que pro torcedor corintiano, não é para também se iludir, né? Falar, agora vai ganhar a Copa Sul-Americana, entreguem as taças. Não, mas o Corinthians ganhou um jogo importante e só depende dele para classificar. Capelani trouxe a informação, bem lembrado, Brunão, que o Antônio Oliveira e a sua comissão estariam descontentes. Mas esse Capelanes, hein? O atraso dos salários e também com esse distanciamento para a diretoria. O que ele vai trazer do São Paulo semana que vem? Porque uma semana... E a apuração da ponte, hein? Eu quero saber da ponte preta da Macaca. Uma semana ele planta confusão no Palmeiras. Sim. Na outra semana planta discórdia no Corinthians. Mas vindo do Capela... Semana que vem... Protejam o São Paulo, Alô, viu? Santos. Não, mas vindo do Alô, Alô, São Paulo. Blindem o CT. Não deixem João Paulo Capelanes ligar pra ninguém. Isso é importante, cara. Lógico. Isso é importante porque é difícil a gente falar sobre atraso de salário de treinador, né? A gente fala muito de jogador e de direito de imagem, mas... E tem essa relação que pra quem não entende muito, né, como é que funciona o organograma de uma empresa, até mesmo em tese, né, de um clube, você tem que ter essa relação. O treinador tem que conversar com a diretoria. Cara, o jogador X que vocês me colocaram aqui, pediram pra utilizar, não tá rendendo. Preciso de tal, né, função. Tô precisando de alguém da base. E o contrário também. A diretoria chega e fala, tem um jogador que a gente tá querendo valorizar, vê se dá uma oportunidade pra ele, será que não dá pra forçar, recuperar? Se não tem essa troca, você se sente meio sozinho, no sentido não de, coitado, o Tonhão tá carente. Mas ele precisa enxergar que o trabalho dele tem um futuro e que ele vai ser ouvido, o Milhões e Paulo do Vale. Cara, ainda mais porque o Corinthians passou por transformações no setor de futebol, né, na diretoria com a saída do Rubão, e aí o Fernando Alba ganha algum espaço, ele que é diretor adjunto, né, já tinha esse cargo antes e passa a ganhar algum espaço junto com o Fabinho Soldado. São caras novos no futebol, novos no meio. Até como também é Augusto Melo novo no meio do futebol, eu imagino que haja ali algum cuidado, alguma preocupação para tratar de alguns assuntos, e o Antônio Oliveira acabe assumindo muitas coisas ali dentro, né? Pelo menos essa é a impressão que a gente tem no departamento de futebol do Corinthians, e que vai sobrecarregar o cara, mas somando isso a salários atrasados que o Capelanes informou, dá para entender o descontentamento. Eu vi alguns torcedores falando, tá infeliz, volta pro Cuiabá então. Não é bem assim, parece né? fácil, né? Fica aí, fica um mês sem receber aí, fica um mês sem receber e não gostou, pede demissão. Não, e posso falar, o Antônio Oliveira, cara, ele não tá sentindo o peso de ser treinador do Corinthians, que é um peso gigantesco. Ele não sente esse peso porque... No bom sentido, no né? bom sentido, exatamente. No sentido de derrubar, sabe assim, de botar o cara pra baixo. Ele tem muita personalidade, ele tem ali, ele dá as respostas dele na coletiva. Você pode até
discordar, não concordar, mas ele defende o time dele, sabe assim, toma as decisões. Demorou um pouquinho, talvez, pra tomar decisão com relação ao Cássio, mas mesmo assim, acho que ele tem uma boa relação com o Cássio. E assim, cara, eu defendo meio que o Corinthians nessa fase jogando mal e ganhando, como foi ontem, porque no sábado jogou bem contra o Fortaleza e não ganhou. Contra o América era um jogo ali, cara, que precisava ganhar também, era a primeira partida. Então assim, eu posso estar até tratando o Corinthians meio como aquele filho que tá doente, sabe assim? Que você tem um cuidado um pouco... ele tá com febre, tá... Tadinho. Não vamos pegar pesado, não sei o quê. Posso até estar tendo um pouco esse sentimento. Mas, cara, o Corinthians há 2 semanas estava numa situação, pelo menos, sabe, dentro de campo você começa a enfileirar bons resultados entre boas e atuações não tão boas assim, você dá uma tranquilidade. E acho que isso passa muito pelo Antônio Oliveira, porque o Augusto Melo não tem estofo pra estar num vestiário de uma forma influente. Cara, falta pra ele experiência, bagagem ainda no mundo do futebol. Ele está adquirindo, entendeu? Essa saída do Rubão mostra isso um pouco dos dois até. Acho que o Rubão também não lidou muito bem com essa saída. Não, e eu vou te falar, aí tem um belíssimo ditado que é o seguinte: tem os seus amigos próximos e os seus inimigos mais próximos ainda. Conheço. Poderoso, The Godfather. É do Godfather esse? Marlon Brando. Até por isso esse é o nosso programa aqui, né? Exatamente. Eu, você e Bruno Milhose. Marlon Brando como pra gente se ver todo dia. Don Corleone. Pra gente se ver todo dia. Você é Don Corleone, eu sou o Michael Corleone. Michael Douglas. E o Bruno Milhose é o Sony. Eu não vi toda a sequência, Sony eu preciso ver o terceiro ou o segundo, eu não lembro. Acho que eu só vi o primeiro. O segundo é um clássico. Então, assim como o primeiro, o segundo é um clássico. Então eu acho que eu vi o primeiro. Porque tem Robert De Niro como Don Corleone então, jovem. Não vi o segundo, então. Preciso ver o segundo. Mas então, aí você tira o Rubão... A possibilidade de pênalti pro Bayern de Munique. Você acha o quê? Você tira o Rubão... Não deu. O Rubão vai sair com um sorriso de orelha a orelha? Não, tudo bem, a gente... É igual um casamento mesmo, pode dar errado. Grande abraço a vocês e sucesso. Cara, não, porque ele se sente injustiçado. Né? A visão dele saiu batendo. Me senti injustiçado. Então, isso foi um movimento político também que... Clube de futebol é diferente, né? Você não é só o presidente, você tem que calcular também a politicagem, como é que... Né, você vira meio que a imagem do clube. Você fica a imagem. Ainda mais em um Corinthians. Não justifica o Rubão ficar atacando, mas tá no lado dele. Os caras me tiraram... Cara, eu só acho que o Rubão, ele sai um pouco com dor de homem traído. Ele tinha que esperar um pouco. Não, e também porque assim... Então se ele não sai... Porque o Rubão, ele foi demitido, entre aspas, ele foi destituído pelo Augusto. Não foi uma decisão que partiu do Rubão sair do Corinthians. Então, assim, ele só tá soltando os cachorros porque ele ficou chateado de sair. Se ele falasse, não, eu estou pedindo pra sair porque eu não gostei dos acordos que o Augusto fez. Eu ia falar, ok, tá certo ele. Mas foi o Augusto que saiu com o Rubão, aí ele sai atirando. Então, mas aí aquela história, né? Quase gol do Real Madrid. Brasileiro pra brasileiro. Cara, que jogada do Vinícius Júnior. Ele tá sambando aqui na esquerda, Nossa. Hein? Ele tá sambando na esquerda. Mas o PDV aí entra um lado que é o seguinte. Enquanto eu tô com o meu companheiro aqui, que tá fazendo, né, M, ou o que ele possa estar fazendo aqui do meu lado, mas eu tô junto, ganhando meu dinheiro mês a mês, aí que você tem que ter a hombridade de chegar e falar, mesmo que eu esteja ganhando dinheiro, cara, foi mal, eu não vou aguentar isso não. Isso numa sociedade, o que não é com relação ao Corinthians, né? Porque não é pra ninguém que tá ganhando dinheiro, né? Até porque é um cargo estatutário. Foi verdade, bem, a gente, o que eu quis dizer espera assim, que ninguém esteja ganhando dinheiro. Assim, enquanto você tá ali no cargo do poder, que é isso. Sim, claro. Perdão. Às vezes, o valor não é em dinheiro pra essas pessoas que já têm a condição física estabelecida. Cara, é o poder. Todos os jogos. Sim, você ser um diretor de futebol do Corinthians, você flui sua vida. Qual foi o grande conflito entre Rubão e Augusto Melo? Entendeu? Aí, enquanto o cara tá ali, sentado no poder, às vezes ele fala, tudo bem, cara, vamos relevar. Mas aí, cai atirando pra todo lado. Diga lá, Bruno. É sempre bom relembrar. A raiz desse conflito entre o ex-diretor de futebol do Corinthians e o atual presidente foi o patrocínio da Vaidbet, que o Augusto Melo acertou, sem comunicar o Rubão. O Rubão disse que não, ele me ligou já falando, acertei o maior patrocínio e tal, não vai ter mediador, não vai ter pagamento a terceiro, não vai ter nada disso. E aí o Rubão falou, tudo bem, beleza, seguiu, e depois, nessa assinatura de contrato, o Augusto Melo faz um pagamento de 25 milhões a uma mediadora, uma empresa terceira ali, que teria feito parte da negociação. Então, o Rubão
ficou revoltado com isso, né? Porque foi a palavra do Augusto Melo que não passou ali. Enfim, teve esse pagamento à parte nesse contrato assinado com o Corinthians, que pagou também, inclusive, a multa do último patrocinador, né? Do ex-patrocinador do ano passado. Então, teve essa rixa aí entre os dois por essa discordância na assinatura do patrocinador master do Corinthians e que envolve muito dinheiro, né? Então vale destacar isso também, que a origem do conflito passa pelo que você está falando de, bom, para onde vai o dinheiro, o que vão fazer com o dinheiro, e quando se fala de Corinthians, fala-se de muito dinheiro para dever ou para fazer pagamentos e para lucrar também. De toda forma, o afastamento da diretoria do time do Corinthians é algo que já, assim, a informação do Capelanes é em relação agora, mas é algo que eu sinto já há algum tempo, porque eu não imagino que o Augusto Melo e o Rubão tinham alguma proximidade de um elenco de um Mano Menezes, que não era nem o técnico deles antes da demissão, né? Então já deve ser uma toada dessa diretoria de não se aproximar tanto do futebol e estar preocupada com outras questões, quem sabe, ou, enfim, voltada mais pra questão de bastidor ainda trabalhando com futebol, mas não tendo essa proximidade com o treinador, aquele papo ali, até por isso eles foram buscar o Fabinho Soldado. Aí vai qual que é o papel que esse cara tá exercendo, porque ele não falou até agora e tá muito difícil de entender se ele é o diretor de futebol, se ele é um assessor da presidência, qual que é o papel do Fabinho Soldado. O fato é também, a Ernst Young, que foi a consultoria contratada, cara, com perdão da palavra, eles vão escrever lá, não tem condições, não tem ninguém dentro do Corinthians que consiga liderar o Corinthians de uma forma séria. Infelizmente é isso, o cenário é esse, não precisa de uma... não precisava de uma consultoria pra dizer isso. Você acha Mas que... de qualquer jeito, deu uma parecia que ia dar uma oxigenada, a saída da renovação e transparência. Se a gente for bem claro, todo mundo já sabia. Torcedor corintiano, as chapas, não é o melhor, é o menos pior. Quando o Augusto, com todo respeito, quando ele entrou. Sou só eu que tô falando isso. Não é o melhor, é o menos pior. Sim. Parecia que ia dar uma oxigenada. Cara, precisa ter quando a gente fala um CEO... Não é pra parecer chique, precisa de um cargo estranho. Nada mais precisa de um presidente que tenha a capacidade de ser um presidente, que tenha experiência, como dirigir uma empresa, que tenha um conhecimento de processos, saiba os processos do futebol e de uma empresa. O cara talvez não é o ideal, porque ele não entende muito de futebol. Show! Pega um diretor de futebol competente, um cara que tem uma noção e faz ali um combinado. O que não dá é pegar aventureiro. Mas enfim, Corinthians venceu 2-0, até quando as vitórias vão também dando uma empurrada com a barriga, né? Vão dando uma mascarada também nessa fase política do Timão.